Bora entender o que é COSO? Esse é um framework que, sem muito alarde, acabou transformando a governança corporativa e a gestão de riscos no mundo inteiro. É, basicamente, a metodologia por trás de como as grandes organizações se protegem e conseguem crescer num cenário cheio de incertezas. Para a gente entender direitinho, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Vamos começar com a história do COSO, de onde ele veio. Depois a gente vai analisar cada um dos componentes e, no final, ver qual é o resultado que tudo isso busca trazer para as empresas. Então, para começar, é fundamental entender a raiz de tudo. Por que o COSU foi criado afinal? A resposta está num desafio gigante que o mundo corporativo enfrentava. Tá, mas afinal, o que é essa sigla COSO? E por que ela virou uma peça tão chave para áreas como administração, auditoria interna e contabilidade? Olha, a história toda começa lá atrás, em 1985. Nos Estados Unidos, foi criado um comitê com uma missão bem específica: dar um jeito de combater as fraudes em demonstrações financeiras. Isso era um problema que estava crescendo muito na época. E o mais interessante é que, embora o foco no início fosse totalmente em fraude, a coisa cresceu. A influência foi tanta que o COSO acabou criando um novo padrão mundial. Uma nova forma de olhar para a gestão de riscos e controles internos, o que mudou o jogo da governança corporativa no mundo todo. Agora a gente entra no primeiro dos 5 componentes, que é tipo o alicerce da casa. É a base onde todo o resto vai ser construído. Esse é o chamado ambiente de controle. E ele é basicamente sobre a cultura interna e a estrutura de uma organização. Sabe aquela história de que o exemplo vem de cima? É exatamente isso. Isso quer dizer o que na prática? Bom, significa olhar se a cultura da empresa realmente valoriza os controles, se a estrutura de governança é clara, se as famosas 3 linhas de defesa, que separam quem executa, quem supervisiona e quem audita, estão bem definidas. E, talvez o mais importante, como é que a liderança encara e lida com os riscos. Ok, com essa base bem estabelecida, a gente parte para a ação. Como é que se usa esse alicerce para, de fato, avaliar os riscos e colocar em prática os controles necessários? É aí que entra o segundo componente, que é a avaliação e o gerenciamento de risco. Aqui o foco é usar aquela estrutura que a gente viu para de verdade analisar e gerenciar os perigos. Para isso funcionar, precisa ter uma metodologia bem clara. A alta administração tem que definir o apetite a risco, ou seja, até onde a empresa está disposta a se arriscar. E, claro, tem que ter uma cultura forte de treinamento constante para todo mundo sobre gestão de riscos. Beleza, riscos identificados, avaliados e agora? Agora é hora de agir. E é aqui que entra o terceiro componente, as atividades de controle. E aqui tem um ponto bem legal, uma distinção importante. O ambiente de controle é a preparação, a estrutura pronta para controlar. Já as atividades de controle são a mão na massa, sabe? É a aplicação prática desses controles dentro da estrutura que já foi montada. Percebe o fluxo? A lógica é bem clara. Primeiro, se constrói um ambiente forte. Depois, dentro desse ambiente, se avaliam os riscos. E só então se aplicam os controles certos para mitigar os riscos de forma eficiente. Certo, controles no lugar. Mas como garantir que tudo isso está funcionando bem? É aí que os próximos componentes entram em cena. Eles criam um ciclo de feedback para manter a organização sempre no rumo certo. O quarto componente é sobre informação e comunicação. Pensa nele como se fosse o sistema circulatório da empresa. É ele que garante que as mensagens importantes, as diretrizes e a cultura cheguem em todos os lugares. Uma comunicação que funciona bem garante que a cultura e o apetite a risco desçam do topo para a base, da liderança até a operação. E nesse ponto, a tecnologia, como os sistemas ERPs, é fundamental. É ela que ajuda a garantir que a informação seja confiável. E para fechar o ciclo, a gente tem o quinto e último componente, o monitoramento. É aqui que a gente verifica a saúde de todo o sistema. É como fazer um check-up para ver se a máquina toda está rodando direitinho. E como se faz esse check-up? Através de indicadores. Se olha para indicadores de performance, de risco, de processos e até os estratégicos. Todos eles juntos mostram se a organização está no caminho certo para alcançar o que ela quer. Ok, então, juntando tudo isso, qual é o grande resultado? Onde a gente quer chegar com esses 5 componentes trabalhando em sintonia? O objetivo final, o grande prêmio, é ter uma organização com uma governança super sólida, que tenha essa cultura de estar sempre melhorando, sempre buscando um nível maior de maturidade na sua gestão. E essa ideia aqui resume tudo de uma forma brilhante, né?
A visão é de longo prazo. Não se trata só de evitar problemas agora, mas de construir uma empresa perene. Uma organização que seja projetada para durar 100, 200, 300 anos. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Se a gente parar para pensar nas empresas por aí, quantas realmente têm esses 5 pilares bem firmes, fazendo parte da cultura e do dia a dia? É um bom ponto para se refletir sobre o ambiente corporativo que nos cerca.